Olá, Felipe Fabres, zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria. Eu estou aqui com o Pedro Gonçalves, meu amigo engenheiro agrônomo, também analista de mercado da Scott Consultoria, para mais uma edição do nosso tradicional Mercado Sem Rodeios. Pedro, antes da gente começar, a gente tem alguns recados para o pessoal que está nos acompanhando, né? Exatamente. Primeiro falar um pouquinho, tô com o boné aqui do Confina Brasil, né, que está terminando praticamente sua terceira rota. Hoje é o último dia do pessoal no Pará. Nessa terceira rota a gente visitou o norte do Goiás, região de Tocantins, também Pará, sul e norte do Pará. E vai iniciar agora a quarta rota, a rota final. A gente vai passar pelo Maranhão, Piauí, norte de Minas Gerais, Bahia, também o Espírito Santo. Quiser saber mais informações, ver tudo que a gente está acompanhando, porque é muita coisa também, muita coisa interessante. Está lá em loco, vendo tudo que está acontecendo, tecnologias que estão sendo utilizadas, tudo que vem acompanhando essa pecuária nossa que vem evoluindo. Nossas redes sociais, @Confina Brasil, também @Scott Consultoria, acessar o site confinabrasil.com, ficar sabendo de tudo, acompanhar toda a rota do pessoal, dos técnicos que estão a campo. E além do Confina Brasil, queria convidar vocês para o nosso encontro de intensificação de pastagens entre os dias 25 e 26 de setembro, lá no Ribeirão Shopping, em Ribeirão Preto, trazendo tudo de novo que há com relação à parte de manejo, à parte de nutrição, mercado, enfim, uma série de participantes de alto nível, da prateleira de cima, como costuma brincar o nosso amigo do Fala Carlão, do mercado pecuário, tá? E para maiores informações você pode acessar encontros.scottconsultoria.com.br, lá tem a grade e todas as outras informações. Bom, começar a bater o nosso papo falando de Confina Brasil. O Pedro trouxe aqui aonde você pode acessar as informações, mas ele chegou essa semana com informações direto do Pará, acompanhando o pessoal aí nessa terceira rota, né, Pedro? Conta só um pouquinho da experiência, como que foi? Exatamente, estava até brincando com o Fábio, né? O pessoal foi me alertando, nunca tinha ido para o Pará, primeira vez. O pessoal falando, ó, vai ter muita chuva, vai ter um momento do dia que vai pegar chuva, mas acabei dando azar, brinquei até com o pessoal por lá, acabei levando um pouco de seca. Isso acabou até afetando um pouquinho a produção, mas algo legal que a gente vê são as práticas intensivas, né, dentro da pastagem, tanto a terminação quanto a recria intensiva a pasto no Pará, que acontece bastante, muito por causa da chuva, né? A questão da disponibilidade hídrica lá é bastante positiva, as áreas também são bastante grandes em relação à produção, e a gente vê também aumentando o número de gado confinado, né, o volume de gado confinado, aproveitando até mesmo da produção agrícola, que vem crescendo, né, na região. A gente vê a região do Mato Piba subindo bastante, trazendo a questão dos grãos, né? Isso acaba chegando até a pecuária, porque o confinamento também é utilizado para aproveitar os resíduos da produção agrícola, também resíduos de produção industrial. Então a gente vê uma movimentação bastante interessante, e o Pará, que é um dos principais exportadores de gado vivo, né? A gente estava até colocando dentro dos stories, né, do Confina Brasil, acompanhando aí um pouco desse cenário de exportação que vem bastante positivo para esse ano, né? Exportação de gado vivo. Nosso principal comprador é a Turquia, mas curiosamente a Turquia acaba não comprando tanto gado assim do Pará. Acaba preferindo o Rio Grande do Sul, né? Questão racial, de peso, entre outros fatores, mas o Iraque vem como principal comprador aí do Pará, mas a Turquia que vem abrindo uma cota, né, E, mudando o cenário. e até para quem quiser saber um pouco mais a respeito da questão, a turma do Confina visitou estações de pré-embarque, uma estação Exatamente, de pré-embarque agora nessa terceira rota lá no Pará, né? Então exatamente. tem aonde que o pessoal pode encontrar as informações? Aí vai estar no nosso Instagram, né, o @Confina Brasil. Nós visitamos 2 estações de pré-embarque Isso. realmente grandes. É um É. trabalho bastante intenso do pessoal, porque tem que seguir diversos protocolos bastante rígidos, principalmente da Turquia, que é um dos países que mais cobra essa questão dos protocolos, e o Pará, que vem sendo o nosso principal exportador de gado vivo, seguido do Rio Grande do Sul, que ano passado a gente visitou as estações pré-embarque no Rio Grande do Sul também. Então temos esses dois comparativos. No nosso site confinabrasil.com vai ter mais informações, é só acessar o blog lá, pesquisar um pouquinho das estações, que tem várias informações legais. E esse ponto que o Pedro trouxe sobre o Confina Brasil, o país é continental e a gente acompanha isso diretamente no Confina Brasil. Nós mapeamos de norte a sul toda a pecuária extensiva e intensiva aqui no nosso país, extensiva olhando para questão de tamanhos de propriedades, intensiva nas práticas zootécnicas. Então a gente vê essa diferença com relação a insumos, vê essa diferença com relação a padrão racial, como você citou, a perfil do comportamento com relação ao mercado local, enfim, tudo isso a gente acompanha no nosso projeto, que está rodando pelo 5º ano, Brasil inteiro, trazendo o que é de novo e o que há de referência para o mercado pecuário brasileiro, porque a gente precisa cada vez mais comunicar
essas coisas, esses pontos a respeito da tecnologia usada, porque muito pouco se difunde lá fora e às vezes o que se difunde não condiz com a realidade, né? Então, o projeto é importantíssimo nesse sentido. Até mesmo pegando na questão da sustentabilidade, que é o que a gente mais vê dentro das propriedades, a questão da sustentabilidade da produção, aliando o meio ambiente com a produção agropecuária no geral, seja pecuária ou agrícola dentro das propriedades, é muito grande. E isso tem sido pouco falado no nosso país, a gente acaba até recebendo alguns ataques que não são realmente verdade daquilo que acontece. Até citando o caso aqui, a gente teve a oportunidade de visitar o confinamento do Rio Maria, né, do nosso amigo Humberto Paulinelli, e eles receberam uma delegação japonesa para ver a questão da exportação, para eles e tudo mais. E quando eles chegaram, eles se surpreenderam, falando, não esperava que teriam árvores aqui dentro da propriedade, porque o que chega para a gente de informação é que é tudo desmatado e só tem boi. E não é esse o que acontece, e o Confina Brasil está aí para mostrar para o nosso Brasil que a nossa pecuária, a nossa atividade é sim sustentável, tanto ambientalmente, economicamente e socialmente falando. É isso aí. Bom, vamos comentar um pouquinho agora a respeito do mercado do boi, né? Estamos no final do mês de agosto, um mês positivo para o mercado pecuário. O primeiro mês, depois de 20 meses consecutivos, onde a variação mensal, pegando o mês vigente com 12 meses atrás, a gente reportou uma alta. Já esperávamos esse movimento, porque em agosto de 23 tivemos aquela forte depressão com relação ao arroba do boi gordo, mas os sinais que nós temos é de um mercado mais firme para os próximos meses. Olhando agora até adiante, um pouquinho mais para o mês de setembro, a expectativa é de manutenção desse quadro positivo. Aqui em São Paulo, hoje, sexta-feira, a arroba do boi gordo subindo nas praças paulistas, a gente vê negócios ocorrendo entre 240 a R$ 245 reais por boi gordo, preço bruto e a prazo. Novilha gorda, R$ 230 reais por arroba. Então, encerrando a semana aí, com uma movimentação de alta, encerrando o mês com uma movimentação de alta. E as razões para essas altas, elas vêm principalmente em função de demanda na nossa visão, né? A questão da oferta esse ano, ela está ainda abundante. Tivemos um primeiro semestre com um recorde de abate de bovinos, devemos ter o ano com o maior abate da história do Brasil, ou se não, um dos maiores da história. Estimamos entre 37 a 38 milhões de cabeças abatidas no ano, e seria um mercado que nesse momento poderia estar ainda pressionado pelo forte volume que nós tivemos abatido no primeiro semestre. Não foi o que acompanhamos, não é o que estamos vendo, porque a participação de fêmeas tem chegado um pouco mais fraca no mercado desde julho, praticamente. A demanda externa está muito boa, a gente pode falar que está sendo o ano da exportação, né? Crescimento de quase 30% no acumulado até julho, então um volume muito bom. Julho último, recorde para um único mês na nossa história. Então, está sendo um ano onde a exportação está conseguindo colaborar com o enxugamento dessa oferta abundante, e o mercado interno também merece destaque. As margens para a indústria, mesmo com preços maiores agora para a arroba do boi gordo, estão interessantes, e o comprador tem buscado preencher a sua escala, manter ela 100% cheia, evitando ociosidade por conta desse momento de margens interessantes, com preços aonde no mercado interno a gente vê um escoamento regular ainda, um escoamento interessante. É uma coisa até que a gente comenta bastante, né? A movimentação para esse ano, o pessoal reclamou bastante dos preços, mas a rentabilidade da atividade veio bastante positiva, tanto para o produtor quanto também para o frigorífico, né? Frigorífico, ainda que trabalha exportação, aquela questão do dólar trabalhando em alta, né, um pouco mais alto, acaba trazendo uma margem para exportação bastante positiva e acaba trazendo, né, esses recordes de volumes exportados que a gente está tendo. Para agosto, se não me engano, 9.800 diária, não lembro de cabeça os números, mas 9.800, que é muito superior ao que a gente estava vendo para o ano passado no mesmo período, que era o período justamente que a gente teve uma produção muito grande, né, uma questão de oferta muito grande e acabou jogando os preços lá para baixo, né? Exato. E a gente estava até conversando um pouquinho, a questão do preço do leite pago deve ter influenciado um pouco, a questão dessa oferta maior das fêmeas, né, produção de leite, acabou descartando material que em relação do preço, né, acaba querendo sair da atividade e acaba movimentando o mercado da produção de carne, né? Ano passado, né, no caso, Exato. o Pedro cita aqui, 2023 a gente tem que lembrar que foi um ano também muito desafiador para a pecuária leiteira. Sim. E a gente assistiu um desestímulo muito grande à cadeia de produção de leite, que na nossa visão também pode ter influenciado no descarte, na questão da oferta durante os meses aí de agosto e setembro de 2023, pressionando a questão dessa oferta que chegou
abundante ainda no mercado, praticamente no início do último trimestre do ano, né? Pegando aí setembro diante. Então, foi um mercado em 2023 bem pressionado com relação a preços e esse ano está diferente. Você falou de rentabilidade, retorno. Olhando para os próximos meses, para o confinador, inclusive, tem se mostrado um cenário interessante para pelo menos uma estratégia de preços mínimos ali. O mercado futuro tem sinalizado entre R$ 246 até R$ 254 reais por arroba para os próximos meses, até janeiro de 25. Essas referências têm aparecido em tela. Claro que o mercado futuro tem outros fatores que influenciam e tudo mais, mas para uma oportunidade de trava de preço mínimo, é um momento bem propício, um momento interessante, com custos de produção ainda confortáveis para o amigo Exatamente. A gente confinador. vê o milho trabalhando um pouquinho em alta, né? Mas nada que influencia na questão da rentabilidade do produtor para esse momento, né? É isso aí. Bom, pessoal, acho que para hoje o nosso Mercado Sem Rodeios era esse bate-papo aí com vocês, expectativa de preços firmes em curto prazo, pelo menos até o próximo Mercado Sem Rodeios. A gente deve seguir com esse mercado do boi gordo com essa tendência de estabilidade alta, principalmente com o início de mês e uma possibilidade de enxugamento de estoques no varejo, a gente vê um cenário aonde a arroba do boi deve se manter sustentada em curto prazo. E para saber mais dessas informações que o Fábio está falando aqui, ele vai apresentar tudo também no nosso encontro de intensificação de pastagens. Então entra lá no site, adquire seu ingresso, converse com a gente lá em Ribeirão Preto. E a gente vai estar lá, todo mundo, toda a equipe Scott, para trazer as melhores e mais fiéis informações do mercado para vocês. É isso aí, pessoal. Bons negócios!